todos os dias o pai ia buscar ela. Nesse dia, devido a um problema no carro da família, ela teve que voltar de ônibus, né? E foi justamente nesse dia que esse fato aconteceu, né? Ela foi deixada, né, na última parada ali de ônibus, e ela teve que sair a pé até a sua residência. É tanto que o ex-namorado dela mora a cerca de 1 quilômetro da casa dela, o ex-namorado. E ontem eu vi a informação de que um outro camarada com ciúme, não dela, com ciúme do namorado, né? Do namorado. É um dos suspeitos de ter praticado com ciúme do namorado dela. Isso. Porque estava mantendo relações com ela, estava namorando com ela, né? Estava namorando com ela. É simplesmente impressionante. O corpo de Vitória foi encontrado em uma área de mata, a cerca de 5 quilômetros da sua casa, você vê, não foi tão distante, né? E ela tinha sinais de violência, cabelo raspado. Quando raspa assim o cabelo, é um sinal, né? É uma mensagem deixada ali pelas facções, né? Vingança, as facções, quando executam as vítimas, geralmente eles raspam o cabelo, né? Então, por isso que a polícia não vai descartar nenhuma hipótese, nenhuma possibilidade. A investigação aponta de que ela foi mantida em cativeiro por pelo menos 2 dias. Um dos ex-namorados apresentou contradições em seu depoimento à polícia. Embora a justiça tenha negado seu pedido de prisão, ele se apresentou voluntariamente lá na delegacia. Então, Genilson, a polícia também investiga o possível envolvimento de membros de uma facção criminosa no caso. 2 veículos que estiveram no percurso feitos pela adolescente foram apreendidos para análise, e um fio de cabelo encontrado será comparado ao DNA da vítima. Então, muita coisa, Genilson, pode surgir ainda em relação a esse caso. As atualizações mais recentes em relação ao caso foram publicadas ontem. A polícia segue fazendo diligências para desvendar o assassinato dessa adolescente, Vitória Regina Souza, que foi encontrada morta lá em Cajamar. O pai dela, Carlos Alberto Souza, foi incluso na lista de suspeitos do caso. A investigação cita um comportamento estranho e diz que o pai da jovem pediu o enterro ao prefeito da cidade de Cajamar em um dos primeiros contatos entre os dois, logo após a confirmação da morte de Vitória. Na tarde do sábado, dia 8, a polícia prendeu o primeiro suspeito pelo caso. Maicon Antônio Salles dos Santos já era investigado como dono do veículo prata visto na cena do crime. Teve a prisão preventiva decretada pela polícia pouco antes de ter sido apreendido em Cajamar. A polícia confirmou que encontrou vestígios de sangue no porta-malas do veículo do suspeito. O material foi encaminhado para os exames de DNA para confirmar se o material genético pode ser de Vitória. Uma das versões para o caso, ainda não confirmada, aponta para o envolvimento de um homem de nome Daniel e que supostamente manteria um relacionamento íntimo com o ex de Vitória, o Gustavo Vinícius Moraes, que se apresentou voluntariamente à polícia. A suspeita é de que o homem tenha matado o adolescente e tido a ajuda de amigos para transportar o corpo da jovem até o local de desova. Então, só para entender aqui o caso de Genilson, ela saiu do local em que trabalhava, um restaurante e um shopping de Cajamar, entrou em um ônibus que a deixaria a cerca de 15 minutos de casa. No trajeto, a jovem chegou a mandar mensagens para uma amiga, dizendo que estava com medo de 2 homens que estavam próximos a ela no ponto de ônibus. Na sequência, ela enviou mais mensagens, afirmando que um dos homens embarcou no mesmo coletivo. Ao descer já perto de sua casa, a adolescente tranquilizou a amiga, dizendo: amiga, mas está de boa. Eles estavam no ônibus, só que nenhum deles desceu no mesmo ponto que eu. Então tá de boa, não tem problema nenhum. Segundo o delegado, o trajeto do ponto de ônibus até a casa da adolescente duraria cerca de 15 minutos a pé e seria bastante escuro. O pai da adolescente costumava buscá-la no ponto final do ônibus, mas o carro da família estava quebrado naquela noite. E não tinha ninguém para esperar a menina? Poderia ter ido alguém a pé. Pessoa, né? Não poderia até deixar a garota sozinha, né? À noite, tarde da noite. Inclusive, Léo, com relação ao pai, ontem, notícia atualizada, a polícia descartou a participação do pai de Vitória Regina como suspeito da morte da filha. A informação foi dada pela equipe de investigação na tarde de ontem, em coletiva da imprensa, para atualizar as informações no caso. Carlos Alberto Souza, que é o pai da jovem,
havia sido incluído nessa lista de suspeitos, como você trouxe agora, né? Isso. Após a investigação citar um comportamento estranho e dizer que o pai da jovem pediu um terreno ao prefeito da cidade de Cajamar em um dos primeiros contatos entre os dois, logo após a confirmação da morte da Vitória. Mas aí já foi descartado pela equipe de investigação a participação do pai, segundo as informações aqui atualizadas do caso. Então, Digenilson, o último contato da jovem foi com a amiga, né, dizendo que passaram 2 camaradas em um carro chamando ela de Vida. Pronto, daí por diante não houve mais mensagem de Vitória. E aí, Digenilson, ela foi comunicada às autoridades que ela estava desaparecida, né? E a informação é de que o corpo dela foi encontrado na quarta-feira, ou seja, foi na quarta-feira de cinzas, em uma região de mata, como já foi dito, que é lá na região metropolitana paulista, depois de 7 dias de desaparecimento. Ela sumiu em 26 de fevereiro, segundo a informação. E aí a informação é de que ela teria mandado mensagem para o ex-namorado pedindo carona, já que estava com medo, né? Em depoimento, o homem disse que não conseguiu responder à solicitação da jovem e que estava com outra garota no dia do crime. A menina sumiu por volta da meia-noite e meia, e ela disse que estava, e ele disse, né, que estava com outra garota no momento. Só que temos uma prova contundente de que ele estava próximo ao local do crime no horário, disse o delegado na última quinta-feira em coletiva à imprensa. É porque tem uma geolocalização dele lá próximo à garota, na torre de celular. Só que a torre de celular, Genilson, ela abrange toda aquela região, uma torre só. Aí não tem como dizer. Se ele mora a cerca de 1 quilômetro do local, então ele pode estar próximo ali a garota, não. Ou não, né? É a questão de quem vai dizer aí a perícia, né, que vai ser feita em relação a esse caso. Mas é um caso que está chamando a atenção, um caso que tem sido coberto pela grande mídia, né? E que parece coisa de filme, né? Quando a gente começa a relatar, parece coisa de filme de cinema, é coisa de Hollywood, mas não aconteceu lá nos Estados Unidos, não. Foi aqui mesmo, no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, lá em Cajamar.